Para nós entendermos a Escritura, principalmente ali em Apocalipse 17, nós temos que analisar como que decorreram todas as coisas após a crucificação de Jesus. Nos primeiros séculos, houve uma grande perseguição aos cristãos. Portanto, os evangelhos, a gente vê os escritos muitas coisas camufladas, algo assim que eles não querem falar abertamente. Principalmente quando a gente vê a respeito de lei, a respeito de várias coisas descritas na Bíblia, nos evangelhos principalmente. E ali também a gente vê muitas camuflagens, algumas modificações. Como que a gente entende isso? No século III, no ano 300, houve um grande líder, um grande imperador chamado Constantino. E ele foi o responsável pelo Império Romano. E o cristianismo nessa época, ele estava bem elevado, porque os romanos eles não interferiam em religião. Só que o cristianismo ele crescia a cada instante, ele pulverizava. E ele não era muito rentável para uma coroa ou um império como era o Império Romano, porque eles não tinham lucratividade. O cristianismo, o que eles falam, os primeiros cristãos, ou os cristãos primitivos, eles eram pessoas de muita irmandade, eles não se envolviam muito com relações comerciais, eles eram pessoas mais sociedade, mais família, uma união muito grande entre eles. Portanto, eles não tinham muita participação em política, essas coisas. Mas havia muitos conflitos entre eles, principalmente com outras religiões, que havia várias religiões. E havia também entre eles vários tipos de cristãos, porque não tinha ainda uma Bíblia fechada como é hoje. Vários livros juntos. Esses livros hoje, que são os livros dos evangelhos, isso é um cano que foi canonizado no ano 600. Mas no ano 300, cada grupo cristão participava de um livro único. Então tinha as pessoas cristãs da época que tinha ali os escritos de Judas, outros tinham os escritos de Pedro, outro tinha os escritos de Tiago, era meio separado. Poucos eram os grupos que tinham 2 ou 3 livros. Mas à medida que ia passando, eles sempre trocavam ideia, um grupo com o outro. Sempre eles tinham esses contatos, né? E influenciava no dia a dia. Portanto, a gente vê que os evangelhos, eles são praticamente iguais. Porque a ideia era única, porque ali é relato de pessoas que eram presentes com Jesus, seguidores que conheceram Jesus, que viram Jesus, e foram passando para suas linhagens, para seus descendentes com o tempo. E a gente vai vendo que esses grupos, eles uns queriam circuncidão, outros não. Uns aceitavam batismo, queria batizar ainda criança, outros já adultos. E enfim, eles se dividiam em algumas características, e isso dava um certo conflito. E além do mais, tinha outras religiões a qual usava imagem, aquelas religiões mais romanas, grega, várias outras religiões. Que esses cristãos aqui, eles estão caminhando sobre a terra, eles não estão muito fixos, poucos se fixam. Eles esparramaram muito, porque houve uma grande matança em Roma, né? Então eles se esparramaram bastante.
Então o que acontece? Os cristãos, nessa época aqui, eles não temiam tanta a morte assim. Eles se precaviam, lógico. Mas não temer. Se alguém desafiasse eles, eles enfrentavam mesmo. No diálogo, pela mentalidade de Jesus. No cristianismo mesmo. Esses cristãos, eles eram bem cristãos mesmo, seguidores de Cristo. Então havia esses conflitos de vez em quando. E isso aí aborrecia, principalmente quem cuidava das cidades, né? Dos vilarejos, né? Essas vilas medievais. Havia muitos conflitos, muitas mortes. Então esse camarada, esse Constantino resolveu unificar toda a religião. O que ele fez? Ele pegou todos os estudos, todos os livros e colocou sobre uma liderança só. Então toda a igreja montaram, então ele criou esses grupos, que não tinha tanta igreja, né? Mas esses locais de encontro, poderia qualquer um chegar, entrar e servir ali o seu Deus. Então ele mesmo, ele passou a construir igrejas, muitas igrejas. E entrou ali esse nome, igreja, que até então ainda não tinha igreja, né? Então ele começou a construir igreja. A maioria das igrejas, essas igrejas maiores que tem na Terra, como a igreja de São Pedro, que é no Vaticano, inclusive o próprio Vaticano, a maioria dessas igrejas medievais na França, na Itália, na Espanha, a maioria é feita por Constantino. A maioria, das maiores, as mais belas igrejas. Que ele era um imperador, seria hoje tipo uns Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vamos dizer assim, cristão, né? Porque ele era um cristão, mas um cristão medieval, meio chucro, meio selvagem. Então todo mundo, todos que não aceitava congregar ali perante imagem, perante várias coisas, borrifava incenso, ou um queimava incenso, ou borrifava essências. E cada um ia traduzindo uma coisa. Um trazia flor, outro trazia cruz, outro trazia um pedaço de pau. Cada um trazia conforme era a sua fé. Então ali eles foram, como diz, conflitando. Então quem era contrário a esse tipo de organização ia sendo morto. Então quem pregasse outra coisa em outro local que não fosse ali, era recolhido o material. E se a pessoa não aceitava, ela era morta. Isso foi do ano 300, foi até o ano 600, até o Concílio do Vaticano. O Concílio do Vaticano, ele aboliu várias mesmas coisas, muitas coisas mesmo. Então colocou um clero único, um comando único, começou a vir os bispos, né? E várias outras coisas, que foi até no século XV, denominado a Era das Trevas, que vem de 300 a o século XV, em 1400 e pouquinho, né? Quase para 1500. E logo em seguida, 1500 e pouquinho aqui, vem vindo Constantino e também Calvino. Duas pessoas que se levantam, se opondo contra o Império Romano, contra a Igreja Católica Romana, contra o Papa, que era o comandante da terra toda. Então esses dois se levantaram e começaram a ir contra a religião. Como eles iam morrer na fogueira, eles tiveram que fugir. Então eles colocaram em vários escritos, vários livros, essas reformas. Muitos foram ajudados. A gente vê muitos príncipes, reis entrando nessa questão, como o rei da Inglaterra, né? Porque ele era casado, a mulher dele não podia ter filho, o rei da Inglaterra. E a esposa dele, como não podia ter filho, ele arrumou uma outra esposa para ele deixar um herdeiro. E o Papa não aceitou. Então ele se separou também da Igreja Católica. Então houve uma sequência de, como diz assim, muita gente fala coincidência, que eu não acredito em coincidência, mas tanto Calvino contra esse rei anglicano, né, que hoje tem igreja anglicana, tanto esse rei quanto o Calvino, quanto o Lutero,
eles vieram na mesma época que surgiu aí, então a gente diz a Reforma Protestante, porque todas essas igrejas nesses lugares que tinha, que era católico, foi modificado para protestante. Então houve uma reforma, umas mudanças, mas as características ainda eram muito de catolicismo. Então aí, desses locais, desses ideais, desses personagens, vem nós que somos os protestantes, que nós falamos que nós somos evangélicos, nós somos cristãos, mas a gente vem desse pessoal que saiu da igreja católica e trouxe até nós. Porque nesse tempo não se lia Bíblia, não podia ler Bíblia, a Bíblia era só entre eles, lá, os grandes bispos, os grandes papas, né? Só eles que poderiam ter Bíblia. A Bíblia ainda era manuscrita. É o WT, o William Tyndale, que foi o primeiro a fazer a Bíblia impressa. Ele fez 500 Bíblias, depois ele fez mais 1000 Bíblias, uma Bíblia bem traduzida, muito boa, foi a qual houve conversão de muita gente, a conversão mais real é essa que a gente conhece. E esse William Tyndale, ele foi morto numa fogueira, que eu vou colocar até o vídeo para vocês verem o processo, como que foi, o julgamento dele e a morte dele. William Tyndale. Muita gente não fala desse pessoal. Eles não falam. Porque cada igreja que você vai, o cara fala assim que ele viu Deus, que um anjo falou com ele, que ele recebeu uma visão, que ele recebeu uma luz, cada um recebeu um negócio. Mas eles esquecem que deles não saiu nada, que está vindo tudo de Constantino, tudo de Calvino, tudo de William Tyndale. Tudo desse pessoal lá atrás, desse rei, que era na época o rei da Inglaterra. E se não fosse esse pessoal, não haveria nada hoje de cristianismo aqui. Então não tem nenhuma igreja inicial, então tem uma igreja que fala que o nome verdadeiro é dele, outro fala que a roupa verdadeira, sabe? É que tudo é verdadeiro. Mas na verdade, os verdadeiros cristãos eram os cristãos primitivos, antes da idade negra, idade das trevas, onde morreram todos lá. Nessa época de Calvino, não se falava nada de crente, de cristão, de evangélico, de protestante, não havia nada, eles que criaram tudo. Inclusive esse nome protestante, quem deu foi a Igreja Católica. A Igreja Católica que deu, era um apelido para eles, os protestantes, entendeu? Era um nome pejorativo, não era um nome bonito, protestante. Protestante era um nome pejorativo. E assim também como outras religiões, não existia budismo, judaísmo, islamismo, todo esse pessoal eles colocaram para correr, o que ficou morreu tudo. Então eles ficaram tudo alongados nos desertos, no meio das matas, na loca, nas rochas. Então não tinha negócio de hinduísmo, budismo, era tudo socado pro fim do mundo. Aqui na Europa, principalmente a Europa Central, América que ainda estava para ser descoberta ainda, ou estava se descobrindo as Américas ainda, né? Então não tinha nada, só tinha catolicismo. E é de lá da onde todos nós viemos. É a questão de Apocalipse 17. A grande meretriz, a grande Babilônia e seus filhos, seus descendentes. Está vindo nós. Se nós não tivermos cuidado de retornar às práticas cristãs, seguir a Cristo. Porque foi de Cristo que Calvino e também Lutero trouxe para nós o que nós conhecemos hoje. Olha bem, Lutero, como que ele foi convertido? Ele foi convertido na sua palavra, e ele era padre, então ele via no Papa Deus, ele via nos bispos Deus, os homens Deus. Mas ele viu, o justo viverá pela fé. A salvação, ela está na fé. Aí a pessoa começa a analisar uma palavrinha de nada. E houve o que tem hoje, que nós chamamos de protestantismo. Então dá uma olhada, eu vou colocar algumas figuras, algumas imagens, para nós dar uma analisada nessa questão. Da onde a gente veio, para onde a gente está indo e aonde a gente quer chegar. Para denominar lá, tem uma característica mais aprofundada em Apocalipse 17. Que é a questão da salvação. Ok? Um abraço.